Olá, eu sou Samir dos Santos. Neste vídeo vou falar de 10 princípios a ter em conta, na hora da escolha do cônjuge. Primeiro princípio, ame. Encontre alguém com quem você queira passar 40 a 80 anos. Isso significa que você deve amar essa pessoa, e se dar bem com ela. Lembre-se que você vai ficar com essa pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter filhos com ela, criar filhos com ela, socializar com sua família e amigos. Não deixe então, que os seus familiares e amigos, decidam ou influenciem demais na sua escolha. Lembre-se que é você quem vai conviver com ela todos os dias, passear, conversar e dormir com ele ou ela. Portanto, se escolher alguém com quem goste de conviver, dormir, passear e conversar, terá uma vida mais feliz. Também se você puder encontrar alguém com uma formação semelhante à sua, e um estilo de vida semelhante ao seu, é um bônus, pois você terá as mesmas expectativas para a criação dos filhos, e estilos de vida similares. Mais importante ainda, busque alguém que o respeite e o ouça. Não é divertido ser o capacho em um relacionamento, ser pisoteado, e viver de brigas o tempo todo. Segundo princípio, religiosidade. As duas maiores religiões do mundo, o Islã e o cristianismo, são unânimes quanto a este assunto. É muito importante ter objetivos e crenças em comum, ou seja, ter a mesma religião com a pessoa com quem se deseja casar. Por exemplo, na Bíblia, na 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15, Paulo disse: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois que comunhão pode haver entre a justiça e a injustiça? A luz com as trevas? O crente e o descrente? Nestes versículos, Paulo proíbe que os cristãos se casem com alguém que não tem a mesma fé e entendimento dos mesmos princípios religiosos. No Velho Testamento, no Deuteronômio 7 versículos 3 a 4, Deus disse: não casarás com qualquer pessoa de outras religiões, não darás a sua filha a um dos seus filhos, e nem aceitarás uma das suas filhas como esposa para o teu filho, pois desta forma, o teu filho se afastaria da minha pessoa, para ir servir a outros deuses. Da mesma forma, no Alcorão, no Surat al-Baqarah, capítulo 2, versículo 221. Alá, isto é Deus, diz: não casareis as idólatras até que elas se convertam, porque uma escrava fiel é preferível do que uma idólatra, mesmo que vos agrade. E não permitam o casamento das vossas filhas com os idólatras, até que estes se tenham convertido, porque um escravo fiel é preferível que um livre idólatra, mesmo que este vos agrade. Eles vos arrastam para o fogo infernal. E há um dito do profeta Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com ele, no qual ele aconselhava aos seus seguidores dizendo: casa-se uma mulher por 4 qualidades: a sua linhagem familiar, a sua riqueza, a sua beleza, e a sua religião. Mas eu aconselho a vocês, a priorizarem a religião. Portanto, em poucas palavras, para quem é crente, o primeiro e mais importante parâmetro para a escolha da futura esposa ou esposo, é a religião. Terceiro princípio: o homem e a mulher devem ser capazes de assumir as responsabilidades do casamento. De acordo com as Escrituras Sagradas, tanto o homem como a mulher receberam de Deus responsabilidades ou atribuições para a vida familiar, algumas iguais, e outras diferentes. Por exemplo, Deus definiu como um dos principais papéis do homem, amar a sua esposa, ser o cabeça do lar, e ser o provedor e protetor da sua família. Enquanto que a mulher deve ser amante do marido, ser submissa e fiel a ele, ser respeitosa e uma ótima administradora do lar. Este é um fato que está historicamente comprovado, desde a Era das Cavernas, até aos dias que correm. É por isso que é indispensável que a mulher veja bem no futuro cônjuge, se ele tem capacidade física, material e psicológica, antes de aceitá-lo como marido. E o homem deve se preparar financeiramente, para este grande evento. Há um provérbio que diz: mais vale prevenir o problema, do que lidar com ele em seu pior estado. E é por isso que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, no Lucas 14 versículo 28 disse:
Porquanto, qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários? Exatamente isso, um homem prudente deve se preparar antecipadamente, para ir enfrentar o casamento. Para além de que, deve observar e analisar minuciosamente, se a mulher com quem deseja casar, é respeitosa, aceita ser submissa, é fiel, e é uma ótima administradora do lar. Quarto princípio, observe a origem da pessoa. Victor Hugo uma vez disse: se você quer civilizar um homem, comece pela avó dele. E você acha que isso é fácil? Claro que não. Porque as nossas origens são as nossas referências, o nosso norte de direcionamento. As raízes nunca mentem. Portanto, antes de tudo, procure saber, observe, e analise com cuidado, a origem da pessoa com quem você quer se casar. Certo dia, o profeta Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com ele, estava com seus companheiros e disse a eles: jamais se unam com as tais flores do lixo. Os companheiros que nunca tinham ouvido este termo antes, perguntaram quem seriam as flores do lixo. O profeta Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com ele, então disse: são as belas moças, que crescem em ambientes imundos. Por esta razão, devemos nos preocupar em não ver apenas as características físicas ou aparentes da pessoa, e sim, o ambiente onde ele ou ela cresceu e foi educada também. Pois isso certamente teve efeito sobre a sua conduta, e talvez terá também sobre a educação de seus filhos. O imã Aswadik, que Deus tenha misericórdia dele, dizia: escolham bem as vossas futuras cônjuges, pois a procedência traz sequelas. Quinto princípio, a boa conduta. Um dos elementos muito importantes a serem observados na escolha do cônjuge, é indubitavelmente a questão da conduta. É fundamental que a pessoa tenha, e seja conhecida por sua boa conduta, já que a ética, e todas as religiões, nos recomendam os bons princípios. Uma pessoa de respeito, honesta, íntegra e que respeita os seus pais e sua família, uma pessoa confiável, verdadeira, digna, compreensiva, corajosa, generosa, que faz o bem para o próximo, amável, piedosa, leal e etc. Estas são algumas das características que devem ser buscadas no parceiro, e mesmo se não tiver todas, devemos enxergar a possibilidade de mudanças futuras, para que haja esta adaptação. Portanto, o que se deve desejar em primeira mão quando começarmos o sonho do casamento, não devem ser os elementos materiais ou financeiros do parceiro ou parceira, e sim as questões espirituais. Se o que estou falando aqui faz algum sentido, por favor não esqueça de se inscrever, dar o seu like, e ativar o sininho de notificações. Já deu o seu like e se inscreveu? Obrigado! Seguindo em frente. Sexto princípio, o pudor. O profeta Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com ele, dizia: a melhor entre vocês como esposa, é a pudica. Mas o que é o pudor? Pudor significa ter modéstia, vergonha com algo que se diga ou faça, e costuma se referir à timidez ou à vergonha de exibir o corpo. O pudor é o sentimento que a pessoa faça algo considerado moralmente indecente, como por exemplo, ficar nu, andar nu ou seminu em público. Nas redes sociais, postar vídeos ou fotos quando está nu, ou seminu. Ou falar em público, de forma livre e espontânea, sobre questões relacionadas à sexualidade. Portanto, o pudor é uma das características belíssimas do ser humano, e esta característica se afirma mais ainda, nas mulheres. E caso elas não as tenham, melhor é evitá-las. Sétimo princípio, considere os conselhos de seus pais ou tutores. Há um provérbio que diz: na boca dos velhos há dentes podres sim, mas dificilmente saem palavras podres. Verdadeiro ou não, eu não sei, mas uma coisa é certa. É através das vidas mais experientes que pode-se adquirir o aprendizado. Saiba então, que elas são uma verdadeira biblioteca viva,
e que cada ruga deles simboliza uma história, e cada história, às vezes, pode consertar os nossos erros e equívocos, mesmo antes deles acontecerem. Portanto, tire um tempinho para perguntar e ouvir conselhos das pessoas mais experientes, para que não gaste o mesmo, tentando aprender pelo seu próprio fracasso, sofrimento e arrependimento. Seja esperto e aprenda com eles. Depois de ouvir, selecione e escolha os conselhos que achar mais melhores e convenientes, e que se ajustam à sua realidade. 8º princípio: priorize casar dentro da sua própria comunidade. Há um velho ditado que diz: pássaros da mesma espécie voam juntos. E isso é verdade. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas por quê? Bom, na verdade, há vários benefícios de se casar com alguém da mesma comunidade. Dentre eles, passo a citar os seguintes. Primeiro, ajustar-se com o parceiro torna-se extremamente fácil e seguro, porque os vossos pais se conhecem melhor, e vocês também se conhecem. Segundo, é porque a maioria das crenças culturais, atividades tradicionais, rituais e costumes e até hábitos, são bastante semelhantes. Terceiro, porque escolher alguém da sua comunidade de origem permite levar em conta os desejos ou vontades dos pais e seus sonhos. E atendendo e considerando que os mais velhos são os pilares de uma família, então, respeitar os seus pontos de vista e opiniões é aconselhável a todos os mais novos da família. Outra coisa importante é que cada comunidade tem um conjunto de linguagem própria e língua materna, que eles usam pessoalmente dentro de sua própria comunidade. Assim, preservar essa língua ou linguagem é uma responsabilidade que todos os membros da família deviam ter. Portanto, as pessoas deviam considerar se casar dentro de sua própria comunidade, para que possam preservar a sua língua materna e a tradição continue. 9º princípio: escolha alguém com quem você tenha semelhança e compatibilidade. É preciso escolher alguém com quem você possa realmente compartilhar o que você é, como os seus gostos, os seus valores, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver a vida, vontades e interesses em comum, etc. Para descobrir o grau de afinidade com uma pessoa, a melhor técnica é o diálogo, pois é na base dele que poderás conhecê-la melhor, ouvindo as suas opiniões e interesses. Pode perguntar à pessoa, por exemplo, qual é seu ponto de vista sobre este ou aquele tema? Quais são suas metas a curto, médio e longo prazo? Como é sua vida familiar? Qual é seu conceito de família? Que importância tem para você a espiritualidade? Qual é sua religião? O que você acha do casamento? Outra dica importante é compartilhar momentos e atividades em comum, como passeios, filmes e refeições, para conhecê-la ainda melhor. No entanto, é bom que pese não só as semelhanças de vocês, mas também as diferenças, porque se vocês forem parecidos demais, isso também pode significar problemas para o relacionamento. Um casamento deve ser como fogo e gelo: se um se inflamar, o outro deve apagá-lo. 10º princípio e último: não escolha alguém apenas pelo seu dinheiro, ou pela sua aparência física. O casamento bom é um encontro de duas pessoas com base naquilo que são, e não apenas naquilo que têm. Como disse o grande Exupéry, o mais importante é invisível aos olhos, pois é o que não envelhece e não acaba. E isto é verdade. Por isso, não use a beleza física e o dinheiro como único critério de seleção, porque isso é muito arriscado, pois amanhã pode ser que essas coisas acabem, ou que você não se satisfaça apenas com isso. Às vezes uma pessoa simpática, bem-humorada, bem educada, alegre e inteligente supera muitas outras, que possuem um corpo invejável, uma beleza estonteante, mas com um péssimo caráter. Eu sei que é natural que nos sintamos atraídos pelos homens ricos e fortes, e mulheres super gatas. Mas entenda que, para além de serem características passageiras, também é um fato que, uma vez que nos familiarizarmos com o aspecto físico ou monetário da outra pessoa, o que realmente nos manterá ao seu lado serão as características que nos fazem admirá-la, e não só o seu corpo e dinheiro.
Como, por exemplo, o seu coração bom, os valores que temos em comum, a sua capacidade de amar, o seu caráter, a sua inteligência, o seu respeito, a sua hospitalidade, a sua fidelidade, a sua simpatia, entre outras. Há um ditado popular que diz: nem tudo que brilha é ouro. Isso é verdade. Imagine, por exemplo, se você comprar uma pedra preciosa só pelo seu brilho, talvez você acabe adquirindo uma joia falsa, e posteriormente venha se arrepender pelo equívoco. O mesmo vale na busca pelo parceiro. Entenda que a felicidade não está apenas no bolso, na beleza, na cor da pele, no tipo do cabelo, nem na altura do corpo, mas na grandeza da alma. Por isso, na busca do seu futuro cônjuge, é preciso que você vá até as profundezas da alma do outro, e busque os seus valores, e não só o bolso e o corpo. Eu termino por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar com os seus amigos e familiares. Muito obrigado, e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.